Olá pessoal, meu nome é Charlie Grandchamp, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente fala de terror, de ficção científica, de mistério, de história do público fantástico e maravilhoso. No vídeo de hoje eu vou fazer o meu primeiro book haul aqui no canal, né? No caso eu já fiz outros na vida, mas nesse canal aqui, tá sendo o primeiro, tem uma pilha aqui de coisa que chegou do meio de março pra cá, mais ou menos, tá bom? Tem coisa pra chegar ainda, mas eu precisava de um vídeo pra essa semana, porque o próximo, no dia 1º de maio, é o aniversário de 1 ano do canal. E aí eu queria, né, que o vídeo fosse de alguma coisa mais especial. E provavelmente vai ser um vídeo sobre O Exorcista, o livro. Então, se inscreva se você não for inscrito ainda. Venha fazer parte dessa bela comunidade de amigos. Deixe seu like, por favor. Deixe seu like aí agora, para tudo. Deixe um like, se você compartilhar é melhor ainda. Mas, né, vamos aqui pro book haul, que é pra isso que a gente tá aqui. Então, eu comprei algumas coisinhas do... Vocês lembram, né, que eu tenho a coleção do Círculo do Livro? Deixa eu fazer um vídeo aqui, esperar eu acumular mais um pouquinho. Que foi um... Como a gente tem a tag hoje, que faz edições de livros de certas editoras, com capa dura e tudo mais, tinha Círculo do Livro nos anos 70, 80 ali. E eu gosto, eu peguei mais alguns. Eu peguei o Ed Morte e Outras Histórias do Luiz Fernando Veríssimo, porque eu queria ler, né, mais histórias de detetive brasileiras. Esse aqui é comédia, mas eu acho que, né, entra nessa temática. E era pra ser minha leitura atual, mas acabou que chegou outra coisa que passou na frente. Eu tô uma barata no chapéu dele, que terrível. Tá cheirando guardado, né, coisa de sebo, então provavelmente eu vou começar a espirrar. Mas, né, tudo bem. Essa edição aqui, eu acho que aqui não fica com a data. Ela tá um pouquinho carcomida, ó, mas nada que seja demais. Aí também, do Círculo do Livro, eu peguei mês passado o Não Despertem os Mortos, do John Dickson Carr, que é um dos grandes nomes, né, dos romances policiais ali, clássicos. O John Dickson Carr, se não estou doida, ele é conhecido pelos Mistérios de Sala Trancada. Tem alguma coisa que ele é mais famoso por fazer. Esse aqui eu não sei, eu não lembro qual que é o nome em inglês desse livro. Eu nunca li nada do John Dickson Carr, então é só para ter um primeiro contato mesmo. Esse aqui em inglês chama To Wake the Dead. Tem tradução de Jamir Martins. Então aí, ó, quando eu ler, eu trago pra vocês. Vocês deixem aqui, né, o que vocês virem aqui, que vocês tiverem interesse de ver aqui no canal, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu trago um vídeo sozinho, porque eu leio mais de uma coisa por semana. Mas eu acabo trazendo sempre um só por aqui, então se vocês quiserem alguma coisa especial, vocês têm que me avisar. Aqui eu tenho essa edição do Exorcista, né, do William Peter Blatty. Eu queria aquela edição branca, né, que se eu não me engano a imagem é de Dante, do Paraíso Perdido, de Milton... Ah, não sei. É aquela capa branca. Mas eu não achei, então eu peguei essa, quer dizer, eu até achei, mas estava caro. Aí eu peguei essa edição aqui, da Nova Cultural, que é bacana também, ó, tem uma mão fantasma pegando. Eu gosto de brochura, apesar dessa aqui ser a brochura no estilo americano, né, mais um paperback. Eu acho que a nossa brochura é mais interessante, mas eu vou ler nessa edição aqui mesmo. Eu quero ter a da Dark Side, a bonitona, né, preta e verde, mas tava fora do meu orçamento no momento. Acabou entrando em promoção, tá? Caiu uns 10 reais desde que eu comprei essa aqui, mas vou ficar com isso aqui mesmo. A tradução desta edição é de... Mas não tem? Bom, foda-se, esse aqui não tem. Quem traduziu, dane-se o tradutor. Mas é uma edição dos anos 70. Eu acho que essa edição aqui é de logo depois do livro. Não, essa edição é de 86, o livro é de 76. Então, 10 anos depois. Eu li, né, assim que chegou eu li A Enchente, o primeiro livro da série Blackwater, né, é a Arqueiro que tá publicando aqui. Essa série é do Michael McDowell. Eu li o Elementais dele, né, da Dark Side, eu fiquei encantada, assim, das melhores coisas que eu li ano passado. Quando eu vi que Arqueiro ia lançar Blackwater, que era a coisa dele que eu mais queria ler,
eu fiquei maluca da minha cabeça. E essa capa é belíssima. Tipo assim, no dia da leitura, soltou brilho na minha mão tudo. Então é bem provável que esse douradinho aqui, esse cobre, vai desaparecer. Vou botar de ladinho. Não sei se vai dar pra vocês verem. Isso aqui com certeza vai desaparecer. Mas é belíssimo. Tem vários elementos do livro aqui. Depois que você lê, você vai fazendo, né, a ligação. Esse aqui foi traduzido pelo Fabiano Moraes. Eu acho que ele traduziu todos. São 5. O segundo eu já comprei, mas não chegou ainda. O terceiro eu comprei em pré-venda, então vai chegar na data certinho, se Deus quiser, né? Ali dia 5 de maio, talvez. Eu ia gravar sobre o primeiro, e aí eu ia gravar sobre cada um. Aí eu me enrolei e acaba que eu não gravei, eu vou gravar depois que terminar todos. Então é isso. Quando eu ler os 5, eu trago aqui pra vocês. Mas é incrível nessa história aqui. É um gótico sulista, então é muito atmosférico, é muito aquela coisa de erros do passado, coisas, né, fantasmas, que não literalmente espíritos, mas assim, coisas que voltam pra assombrar. Tem aqui uma coisa de racismo, porque a gente tá falando do sul dos Estados Unidos. No momento que era dividido, né? Lá tava tendo a guerra civil, então tem umas coisas delicadas aqui. É bem interessante a relação dos personagens brancos com os personagens negros. É uma obra bem interessante mesmo, tô muito curiosa pra ver mais. Tem muita crueldade aqui, é maravilhoso, isso aqui é maravilhoso. Tem que ler. Eu tenho uma parceria, né, com a Livraria Leitura, e eu recebi 2 livros pra comentar esse mês e no próximo, vai ter resenha no blog deles. Um deles foi Contos de Encantamento, da Ruth Guimarães, que eu queria muito ler. Queria muito ler isso aqui, porque eu descobri que ela é aqui da minha região. Além de ser, né, uma grande contista, escritora de crônicas maravilhosa, ela é da minha região. Esse livro aqui é do Faro Editorial. E aqui tem Contos de Maravilhamentos. Eu tô muito curiosa por ler isso aqui, mas ele é do mês que vem, então eu não passei na leitura ainda. O outro livro que eu recebi da leitura foi Casamento Perfeito, da Geneva Rose. Foi publicado aqui no Brasil pela Dark Side. E tem tradução da Fernanda Lizardo, querida Fernanda Lizardo. Vai ter resenha no blog, eu já li. Acho que dia 5 de maio, é um comecinho de maio também que vai ser lá no blog. E aí vai ter um vídeo também no perfil do Instagram, né? Charlie Erro em todas as redes. Eu não posso falar muito, mas é sobre essa história. Nessa história aqui, o cara, ele é casado. E a amante dele aparece morta e ele é o principal suspeito. A esposa dele é a melhor criminalista do país e precisa defender o marido traidor. Então a história toda gira em torno, né, desse dilema dela, que ela precisa ser uma boa advogada, mas ela é uma pessoa que foi magoada ali, né, pelo caso todo. Então, o nosso blurb aqui em cima é da Colleen Hoover. Eu sei que os fãs da Frida McFadden gostaram disso aqui também. Então é nessa pegada que vocês podem esperar. De financiamentos coletivos, que eu dei uma surtada ali para agosto, entre agosto e outubro do ano passado, eu peguei coisas que iriam servir para a minha faculdade, que eu estava cursando letras. Eu mudei de faculdade, eu estou fazendo história agora, numa faculdade que tem um pouquinho mais de ênfase em história da arte, que é o sonho da minha vida, ser um historiador da arte. Não é uma faculdade de história da arte, porque não tem EAD, mas vai dar esse enfoque, então dei essa mudada. Porém, eu ainda amo literatura, para sempre amarei, inclusive vou conectar isso com a faculdade de História. E tem algumas coisas que são indispensáveis para quem gosta, principalmente de gêneros fantásticos, como eu, né? Do gênero especulativo. A Clepsidra lançou Gótico, do Fred Bowring. Belíssima essa capa aqui, ó. Tem o corte preto. Talvez o livro mais importante de literatura gótica que a gente tem, assim, resumindo ali a coisa toda, principais pontos e tudo mais. E literatura gótica é fantástico, então por que não, né? Entrar nesse mundinho mais fundo com isso aqui, obra fundamental para quem gosta de literatura e para quem gosta de gótico. Eu acho que o Clepsidra já disponibilizou para comprar. Não sei se tá no Late Play. Não, que eu comprei no Late Play. Acho que já tá no site deles mesmo, na loja deles para comprar. E assim, muito bacana o trabalho feito aqui. E é um livro importantíssimo. Que bom, né, que eles estão trazendo pra gente. E aí também
nessa coisa toda de literatura, eu peguei um livro sobre o terror português. Saiu pela editora Ex Machina. A gente tem Florilégio Macabro, o gótico, o horror e o terrífico na literatura portuguesa. Belíssima essa capa imitando os pisos, né, portugueses. Incrível. Que trabalho que tá. Só que tem um cuidado, uma coisa. E eu sei que o grande diferencial desse livro, além de ter, né, pra gente ir na nossa base também, né, porque a literatura do Brasil começou em cima da portuguesa. Então, o passado da literatura portuguesa é também o passado da literatura que a gente tem, né, como chegamos aqui. E conhecer o gênero de terror por lá, ainda mais que é língua portuguesa, né, obras de terror publicadas em língua portuguesa, é algo que me interessa muito. E eu sei que nisso aqui, o grande diferencial é que tem textos da principal pesquisadora de terror gótico português ali. No terror português, essa mulher é a cabeçuda, assim, a grandona, e tem texto dela aqui, são vários contos e alguns ensaios também. Então, muito bacana isso aqui. Quero ler também ainda esse ano. O gótico, com certeza eu vou ler. Esse aqui eu não sei se eu vou conseguir pegar esse ano, mas, né, fica aí a dica, acho que já tá vendendo também no site da Ex Machina. E aí, também de financiamento coletivo, eu li Um Homem na Casa, do Hélio do Soberal, foi publicado pela Casa Cultural. O Hélio do Soberal, pra quem não conhece, é tipo um mestre supremo das histórias de detetive e policial e de crime aqui no Brasil. Ele fez por anos e anos e anos e anos um programa de rádio que toda semana um detetive resolvia um caso. É incrível, eu escuto, tá bom? Tem disponível quase todos os episódios no YouTube, programa da Rádio Nacional, Teatro de Mistérios, acho que chama. É maravilhoso, tem uns casos mais fracos, mas tem uns que, pelo amor de Deus, é de explodir a cabeça. O Hélio Soberal era gênio, e aqui a gente tem uma história dele de serial killer. Eu acho que ele escreveu isso aqui nos anos 70. Não tem um barulho insuportável aqui que eu não sei que merda que é essa. Não para de fazer barulho. Tem cartas dele nos anos 80 pro Luquete. É uma moto desgraçada. Se dependesse de mim, era proibido moto. Tá? Quem anda com escapamento legal aí ia sofrer, porque pra mim seria proibido moto. Enfim, tem várias cartas dele aqui pro Luquete nos anos 80, então eu acredito que a história seja do começo dos anos 80, nos anos 70. E esse aqui foi organizado, esse livro aqui tem a história, aí tem um conto dele que nunca foi publicado, tem um ensaio dele sobre literatura policial que também nunca foi publicado, e tem a questão toda, né, de como que a obra tava para ser publicada, um pouquinho da história do Hélio Soberal também. É organizado pelo Leonardo Nahum, e eu acho, se eu não estou enganada, ele é o maior especialista em Hélio Soberal que a gente tem por aqui. Dá pra vocês verem uma live dele no Fantástico Curso. Fantástico Curso, é esse o meu último canal? Fantástico Guia? Não, Fantástico Curso. No YouTube, que ele fala do Hélio em geral. Acredito que foi quando saiu, talvez, começou a venda disso aqui, ou um pouco antes. Mas é bem interessante você conhecer o trabalho desse gênio que a gente teve aqui de literatura especulativa no Brasil. Ele escreveu ficção científica, escreveu terror, escreveu de tudo. Esse aqui tem até vários elementos de terror. E tem toda a questão dele durante o tempo da ditadura, né, que me falta mais conhecimento para falar disso, mas tem isso aqui no texto, eu acho até que comenta um pouco. E do que fala a história? Um maníaco foge do sanatório, e tem essa mulher que ela mora numa casa próxima. E aí a gente tá ali acompanhando ela com medo do cara aparecer na casa dela, enquanto a polícia tá procurando ele também do lado de fora. E uma noite chuvosa, se passa toda ali desde que o cara foge até o fim da madrugada, o meio da madrugada. É muito atmosférico, é um clima muito tenso, essa coisa chuvosa. O tempo todo você sente a lama, né? Uma coisa meio frio ali. E tem toda uma coisa de terror psicológico, né? De um thriller psicológico aqui. É bem na cabeça que trabalha. Muito interessante mesmo. E é uma pena que muita coisa do Hélio Soberal não tenha mais sobrevivido hoje em dia.
Já deve ter pra vender na livraria, na editora Acaso Cultural também. Então é só dar uma procurada aí. Tô empilhando aqui os livros, daqui a pouco não vai dar pra me ver mais. Mas tá acabando. Eu li, inclusive tem vídeo aqui, né? Bellini e a Esfinge, do Tony Bellotto. Assim que chegou eu peguei pra ler, então chegou por aqui já tava lendo ele. No vídeo eu falo, mas essa aqui é a primeira edição, está autografado. E gostei bastante, quero ler as outras histórias do Bellini, né? Literatura brasileira, de romance policial. Incrível, nessa história aqui, um cara contrata a agência que o Bellini trabalha, a agência de detetive dele, pra encontrar uma mulher. Enquanto eles estão procurando a mulher, que eles não conseguem achar nem por uma desgraça, o contratante é assassinado, então eles têm que resolver essa outra coisa também. Muito legal mesmo. Tem um vídeo aí pra vocês, né, saberem mais. E aí, pra faculdade nova, como história basicamente você lê, eu diria até que talvez você leia mais em história do que na faculdade de letras, mas pra minha matéria de antiguidade, né, de história antiga, eu preciso ler a Eneida do Virgílio, tá? Essa brincadeirinha aqui de 600 e poucas páginas. Eu peguei da editora 34, a tradução é do Carlos Alberto Nunes, a organização, apresentação e notas são de João Ângelo Oliva Neto, e essa edição de bolso aqui tem um texto integral. Eu preciso ler isso aqui e fazer um artigo, uma coisa, comparando o que a gente vê aqui com o que a gente aprende que acontecia em Roma. Acho que é isso mesmo que é a minha tarefa. Eu olhei por cima só, mas eu comprei o livro pra poder ler, que eu sempre quis ler Eneida mesmo, e agora chegou a hora. Eu vou começar a ler esse mês, e aí eu trago pra vocês também aqui depois que eu terminar, mas isso aqui é uma leitura da faculdade, então não é uma coisa que eu vou devorar assim da noite pro dia, vai ser mais devagar, porque eu preciso ir estudando, né? E é o primeiro livro da editora 34 que eu tenho, eu acho. Eu comprei nessa edição porque eu achei que seria mais rica, porque eu acho que a editora 34 trabalha muito bem o texto, né? Então isso aí não tem disputa. Pro meu clube de leitura, eu comprei 2 livrinhos, que seria o livro de maio e o livro de junho. Mas aconteceram coisas que o clube vai ser adiado indefinidamente. Mas, enfim, eu peguei para ler Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Enríquez, né, um dos grandes nomes do terror latino-americano atual. Ela é argentina e aqui tem uma coleção de contos desgraçados da cabeça. É incrível, é fininho, tem nem 200 páginas, tem nem 150 páginas. Delícia de ler e vai ser o primeiro livro do meu clube de leitura. E a gente vai falar um pouco sobre a ditadura argentina também, né, nesse mês. Porque tem uma história aqui que isso é muito forte. Então, vou guardar qualquer comentário, né, pra leitura. E aí também o que seria do mês de junho foi O Mistério, de Coelho Neto, Afrânio Peixoto, Medeiros Albuquerque e Viriato Correia. Considerado o primeiro romance policial brasileiro. E aí tem toda uma discussão de que, né, esse não é a primeira história, né, de mistério policial brasileira. Mas o título de primeiro romance, né, de primeira narrativa longa, certamente pode ser atribuído a esse aqui. Mesmo que isso seja meio... Pra que botar um ponto assim, né? Às vezes tem uma coisa que se perdeu, ainda mais na nossa literatura, que a gente perdeu tanta coisa do passado que não foi preservado. Mas, enfim... O Mistério é literatura policial brasileira lá no seu princípio, escrito a várias mãos, inclusive por Coelho Neto, né, um grande autor brasileiro, com muita história de terror também, tá? Coelho Neto tem historinhas de terror por aí. E eu não li ainda, foi o último lançamento do Clube do Crime? Não, o último foi o Mistério do Chocolate, eu acho. Não, tem um novo já, que é de uma outra autora, um livro bem fininho, não comprei ainda porque eu achei que o dinheiro não vale o tamanho dele e dói o bolso. Mas enfim, vai ser o segundo livro que a gente vai falar sobre literatura policial do Brasil. Já temos um convidado para esse aqui e vai ser bem legal. Não li ainda, eu vou ler terminando o mês, né, para ficar mais próximo de quando eu for fazer o clube do livro. Então, esses foram os livrinhos que eu comprei, que chegaram por aqui, né? Nesse final de março, abril. Tem um livro que eu tô lendo também agora, mas minha perna dormiu, se eu for pegar ele, vai, né,
Bucaí. E então, essas foram os meus livrinhos que chegou por aqui. Eu nunca tinha gravado book haul, quer dizer, eu já tinha gravado num canal mais antigo, mas aqui agora eu não tinha gravado ainda. Não sei se ficou bom, né? Não sei se eu soube interagir bem com vocês, eu não sei nem se tá focado aqui em mim, porque tá no lugar novo aqui, eu não sei direito. Olha, tá minhas coisas tudo aparecendo aqui, meu remédio de pressão, meu medidor de pressão tá aqui, porque eu andei com a pressão alta um pouco. Mas, né, é isso. Deixe aqui nos comentários se você se interessou por algum desses livros que você acha que eu tinha que trazer aqui. Lembrando que o Exorcista vai aparecer por aqui, né? E Bellini e a Esfinge já tem vídeo por aqui. O Casamento Perfeito vocês vão poder ler no blog, então me segue nas redes sociais, Charlie Error, pra você poder saber. Deixe seu like, por favor, e até a próxima leitura. Beijos!